Olá pessoal, bom dia. Hoje o nosso primeiro estudo, né, por assim dizer estudo, mas hoje na verdade é um encontro para falar do livro Devação do Invisível, esse trabalho que nós vamos começar nas quartas-feiras aqui na Sala Sociedade Espírita Maria de Nazaré, no Pautalk, livro da Dona Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone, assim, muito querida, muito citada por mim nos nossos estudos, vocês que nos acompanham, estão conosco da sempre, sabe disso, o quanto que eu a tenho no coração e pedi para vocês, eu propus essa ideia da Dona Ivone, graças a Deus vocês aceitaram. Terminamos o trabalho do livro Voltei, que durou bastante, né? Quase 2 anos, estudando o livro Voltei, analisando um espírita desencarnado, como foi a experiência do Fig, né? Do espírito do irmão Jacó, conhecido como Frederico Fig, né? E agora, depois de um período, são quase 10 anos nessa salinha, a gente estudou o André Luiz, nós estudamos o Vida e Sexo do Emmanuel e agora terminamos o livro Voltei, começaremos uma fase diferente, que é uma fase estudando as obras da Dona Ivone. Nós começaremos por esse aqui, primeiro livro, Devação do Invisível, que ela escreveu para o seu próprio punho, né? Digamos assim, apesar de ter sido controlada, orientada espiritualmente pelo Espírito Charles e pelo Dr. Bezerra de Menezes, que estava sempre com ela, né, nos seus guias, espíritos mentores, mais ativos, muito mais presentes na vida dela, da Dona Ivone. Depois do Devação do Invisível, não sabemos quanto vai durar esse estudo, porque vai ser um estudo mais aprimorado. Eu sei que vocês já estão mais preparados para enfrentar estudo assim. É um estudo que vai falar de mediunidade, de prática de mediunidade, convivência pessoal. Ela fala dela, ela fala do seu dia a dia. Ela vai falar das situações que ela enfrentou com a própria mediunidade e ela vai ter a base doutrinária, porque a Dona Ivone era muito cuidadosa, muito cautelosa com a doutrina espírita. Então nós vamos precisar de estudar a Dona Ivone e eu convido vocês para no dia dos nossos estudos ter a codificação do nosso lado, o Pentateuco, não é? Quem tiver algum livro faltando, pode baixar ele aí em PDF, está à disposição da codificação, e alguns livros que ela vai citar. Por que isso? Porque é interessante que quando ela fale de algumas passagens, que nós, né, juntos aqui, nós vamos lá, controlamos, abrimos o livro, vamos dar uma controlada, vamos ler junto. Será um estudo mais sistematizado. Na verdade, eu já acostumei vocês um pouco nisso, porque mesmo em algumas citações do Figner, algumas coisas a gente, vamos lá, vamos pegar a codificação, vamos ver isso aqui, é o livro dos Espíritos, é o Evangelho, é o Céu e o Inferno. Aquele que esteja à disposição com o tema, com o assunto que está tratado. A Dona Ivone especificamente vai adentrar-se por esse método, é uma metodologia, né, de análise no qual você pega o livro da codificação, você se baseia nele e tem como diretriz mesmo desenvolver o tema, né? Ela faz assim, ela desenvolve os assuntos sempre com as bases doutrinárias. Depois disso, nós vamos fazer recordações da mediunidade e depois que nós nos aprimorarmos bem nela, conhecer a Dona Ivone como é, se Deus quiser e nos for permitido, nós vamos começar outros livros dela, né? Vamos fazer sequência, porque ela tem muito livro legal, quem sabe fazer a trilogia, que são reencarnações dela. Nós vamos ter várias oportunidades, espero contar com vocês. Como nós temos 10 anos de Pautalk, é bem provável que nós vamos crescer mais ainda juntos, mais outros 10 anos, quem sabe, né? Para tratar todos esses livros. Vai por isso que eu digo que é um marco de uma nova fase de estudos espíritas aqui no Pautalk, desse trabalho nosso aqui com vocês. E hoje vamos começar, trouxe para vocês como uma surpresa, um presente, o Pedro Camilo. O Pedro Camilo é um rapaz jovem que se interessou há muitos anos a conhecer a Dona Ivone.
né? Então ele escreveu a biografia da Dona Ivone, vamos dizer assim, que Ivone Amaral Pereira, uma heroína silenciosa, era uma expressão que o Chico usava para falar dela, né, da Dona Ivone, se referir à Dona Ivone, porque a Dona Ivone, como o próprio Pedro vai tratar pra gente, ela era muito discreta, então ela fazia o bem muito mais em silêncio, pouco se sabia, assim, ostensivamente, ela não gostava de se colocar à mostra, né, em evidência. E ele escreveu esse livro sobre ela, pesquisando a vida dela, com contatos, com as pessoas que a conheceram, e ele desenvolveu um trabalho muito legal. Um outro livro que o Pedro escreveu, que eu tenho conhecimento, porque ele tem outros livros, né? Ele fala disso aí na palestra, que é Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que é um livro, uma união, né? Ele botou, assim, várias entrevistas e textos da própria Dona Ivone, transcreveu algumas revistas, muito legal também, sempre falando das experiências dela, a mediunidade e algumas orientações interessantes, por sinal algumas referências nos livros da trilogia que a gente tinha falado. E o Pedro Camilo não apareceu aqui, não caiu de paraquedas no nosso meio do pautal, que na verdade eu fui atrás dele. Por quê? Porque eu estava desenvolvendo o estudo, já estava interessada, já estudo os livros dela, já tem um pouquinho de tempo também, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para desenvolver um trabalho sobre a Dona Ivone? Eu vou ter que ser criteriosa e tal. E aí eu falei, eu tinha que ter eu queria fazer um vídeo de apresentação, e eu queria colocar algumas coisas legal pro pessoal, porque eu preparei do Figner para vocês lembram, né? E eu queria preparar para Dona Ivone. E aí aquela vozinha assim, né, aquela alucinativa, diz assim pra gente assim, mas procure o biógrafo dela. Eu tava com o livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena na minha frente, aí eu li assim, tava organização, prefácio e nota de Pedro Camilo. Eu falei, Pedro Camilo? Que engraçado, quem será Pedro Camilo? Porque se você vê em cima do livro, tem escrito assim, Ivone do Amaral Pereira. Então você fala, é livro dela, né? Mas na verdade é um livro pós-mortem que ele organizou do que ele tinha feito. E aí eu botei Pedro Camilo no Google. E saiu Pedro Camilo e Ivone do Amaral Pereira. E saiu as entrevistas dele no YouTube, quem era ele, artigo que ele escreveu e tudo. E eu fui lendo, fui estudando. Chamei meu irmão também, que é estudioso da doutrina, conhece o meio espírita do Brasil. Falei, Ricardo, você sabe me dizer o que de Pedro Camilo? Aí ele disse assim pra mim, é uma esperança no movimento. Não sei se a expressão dele foi esse. É uma esperança no movimento espírita. É uma coisa assim. Eu falei, olha que legal. Eu tô querendo procurar ele pra poder ver se ele me dá uma força. Que eu quero que fale sobre a Dona Ivone, assim. Ele falou, então ele é a pessoa ideal, porque ele escreveu o livro sobre ela, sobre a biografia dela. Eu falei, então eu vou achar ele. Isso num sábado de manhã. Aí eu falei, meu Deus, como vou fazer para descobrir o e-mail de Pedro Camilo? E botei no Google, meu Deus, eu hei de achar e eu não consegui achar. Lá pra tarde, eu estava o Facebook do celular e um sábado, um menino correndo, aquela coisa toda de tarde, aí eu peguei assim, olhei o Facebook e tava uma postagem da Dora Encontre. Então, eu tinha visto esse post da Dora Encontre e eu tava lendo os comentários do pessoal que tava falando pra ela, né? E quando eu vi, tava lá, o Pedro Camilo tinha feito um comentário. Aí eu bati o olho, Pedro Camilo, eu falei, não acredito, é ele. É ele, olha as coisas como são por acaso, né? Um acaso. É ele. Aí corri e procurei ele no Facebook, pedi amizade e deixei lá com a cara mais dura do mundo uma mensagem para ele, explicando para ele quem eu era. Primeiro me apresentei e propus a ele esse fato do estudo da Dona Ivone, que eu precisaria de um áudio, ele era a pessoa ideal para falar dela. Caramba, fazer um áudio com o próprio biógrafo falando, né? Seria tudo de bom para complementar o nosso trabalho, assim, para enriquecer bem. E aí ele me respondeu e tudo, eu com a cara assim mais lisa do mundo, né? Ele deve ter pensado, onde saiu essa aqui, do nada, me procurando, porque eu não acredito no acaso, provavelmente ele também, e do nada eu dizer como é que eu vou achar esse rapaz, eu achei assim, num post da Dona Encontre, e eis ele aqui.
Depois, por coincidência, tinha que gravar esse áudio para vocês e tudo, mas não dá tempo, porque ele é ocupado, eu também sou enrolada demais. E eu propus, ele falei, seria tão bom se você pudesse vir ao vivo, mas aí eu pensei, 8 horas da manhã, né? Falei, quarto hora, porque é de quarto, 8 horas da manhã. Ele falou, eu acho que dá e tal. Falei, dá. Aí eu fiquei emocionada, né? Falei, eu acredito, vai dar. E ele tá aí pra vocês, com toda a disposição, boa vontade. Ele mora no interior da Bahia, baiano como eu, né? Você imagina a minha alegria, né? Saber que ele é baiano. Que a gente é assim, né? Baiano adora encontrar outro baiano, menos eu acho isso. E ele tá aí à disposição, veio com toda a boa vontade, testou a sala, para ele o pautal que é novo, vai conhecer o nosso trabalho, o nosso grupo. É um trabalhador, menino de boa vontade mesmo, esforçado e um grande estudioso que merece o nosso respeito e o nosso carinho. A gravação da palestra, que vocês vão ver, o estudo, na verdade, vai estar de início cortada porque deu um probleminha pra gente na gravação, não dava certo. E vocês vão ver um pedacinho assim que corta logo de início, mas no início ele cumprimentou todo mundo. Ele contou um pouquinho como foi o fato de eu ter encontrado ele, essa coisa toda, mas eu já tô contando mais ou menos pra vocês, tá certo? E aí, vocês vão ficar à vontade, ouvir o que o Pedro Camilo tem para falar para nós. Um beijo a todos e quarta-feira que vem vamos começar o nosso livrinho. Tchau, pessoal! E que é algo que faz muita falta nos dias de hoje, quando nós vemos uma quantidade tão grande de informações que são chegadas do mundo visível, que são de informações que muitas vezes apresentam contradições estruturais, né? Coisas que, na verdade, são contraditórias entre si e que acabam sendo contraditórias também em relação às próprias bases com que nós trabalhamos, né? Haja vista que nós temos como referência o trabalho desenvolvido por Kardec, né? Então, o exemplo, o trabalho de Ivone, ele é bastante eloquente por conta dessa atenção, desse cuidado, dessa cautela que ela tem com as questões, né? A gente sabe, por exemplo, que o livro Memórias do Suicida, que foi o livro que a imortalizou no papel de médium, é um livro que ficou durante 30 anos engavetado, né? Ele foi escrito, a sua grossa parte, né, digamos assim, foi escrita lá por volta do ano de 2006, embora o autor espiritual, Camilo Castelo Branco, tenha feito alguns reparos ao livro ao longo do tempo, e somente em 1956 é que ele foi publicado. Então, é nesse sentido que a gente entende o cuidado que Ivone tinha. Na verdade, esse tempo em que o livro ficou guardado se deveu muito ao fato de que ela tinha dúvida de boa parte dos conteúdos que ali estavam. Ela sabia que era uma suicida reencarnada, né? Ela sabia que trazia no seu inconsciente uma série de informações desse contexto, e ela tinha receio de publicar qualquer coisa que pudesse traduzir mentira, uma enganação, um produto de autossugestão mental. Então ela prefere manter o livro guardado para poder não expor a si própria nem a doutrina a qualquer tipo de situação vexatória, né? Hoje, infelizmente, nós vemos médiuns que mal recebem seus livros mediúnicos e os publicam de imediato, né? Sem nenhum cuidado maior nesse sentido, sem submeter esses livros à leitura e à apreciação de outras pessoas, para que possam fazer a crítica da obra, para que possam fazer as observações necessárias e, quem sabe, contribuírem para que o trabalho se enriqueça, né? E algumas vezes até com medo dessa crítica, o que é pior. Kardec fala muito desse tipo de médium em O Livro dos Médiuns, daqueles que são presunçosos e que, inclusive, fogem daqueles que podem representar uma ameaça aos conceitos, às ideias que eles veiculam. E, na verdade, isso já é um sinal de um caminho para a fascinação, né? Daquele que, na verdade, não tem a condição de fazer a autocrítica. É claro que, de outra forma, a gente observa isso em algumas pessoas de forma exagerada, né? Tem indivíduos que não confiam de forma alguma naquilo que escrevem, naquilo que produzem, naquilo que sentem. E isso também é um outro ponto, é um outro extremo, né?
e como os extremos se tocam, essa postura também é negativa, também ela é prejudicial. Mas Ivone, ela nem tinha uma confiança cega, nem uma inibição absoluta. Ela encontrou um caminho do meio, dentro dessa questão, que permitiu a ela, inclusive, fazer o trabalho que ela fez, né? E eu acho que depois da publicação do Memórias do Suicida, que foi assim o livro que marcou e que até hoje marca, eu acho que depois desse livro, o livro mais significativo da produção mediúnica dela é o livro Devassando o Invisível. E por que eu digo mediúnica? Porque, embora ela tenha escrito de próprio punho a obra, ou seja, embora o livro se traduza como um relato dela, um estudo dela em torno da própria mediunidade, ela deixa bastante claro ao longo do livro, e mesmo na introdução, que se trata de uma obra orientada pelos espíritos. Tá? Então, na verdade, os dois espíritos que estão mais presentes na orientação desse livro são o espírito Charles, que foi um amigo espiritual mais próximo a ela, e o espírito Bezerra de Menezes, né? Que, na verdade, não apenas indicaram os assuntos a serem tratados, né? As discussões a serem feitas no livro, como também, muitas vezes, se manifestam diretamente, né, pela psicografia de Ivone para poder esclarecer algumas questões. Né? Interessante que eu também estou estudando esse livro, reestudando, na verdade. Já se vão 15 anos que eu comecei a estudar a vida da Ivone Pereira, desde janeiro de 99, portanto, eu me debruço sobre ela, e nesses últimos dias eu estou reestudando esse livro na perspectiva de preparar um outro material, né, em torno da vida de Ivone, em torno da obra dela, e que vai girar basicamente a partir dos livros, desse livro, né, Devassando Invisível, Recordações da Mediunidade, Memórias do Suicida, o livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, mencionado por Juliana, que foi uma organização nossa de entrevistas e outros textos da Ivone, Dramas da Obsessão, que é um livro também muito bom, aliás, que eu considero de leitura indispensável para quem para quem lida com mediunidade, quem lida com o problema da obsessão, e também um livro A Luz do Consolador, que reúne alguns artigos que ela publicou ao longo dos anos na revista Reformador, e que, inclusive, traz bastante conteúdo, né, sobre diversas coisas. Sim, Juliana, o Dramas da Obsessão ele foi ditado por Bezerra. Né? Ele contém duas histórias. A primeira história chama Leonel e Judeus, o relato do atendimento a uma família que estava sendo vítima de uma perseguição de judeus, como fruto ainda da reflexo da Inquisição Espanhola no século XIV, século XV, XVI, aliás. E a última história, que é A Severidade da Lei, que é inclusive escrita a pedido de Leon Denis, que diz a Bezerra que, como ele gostava de escrever para os homens através da psicografia, que ele escrevesse alguma coisa que pudesse confortar a alma feminina. Né? E aí o Bezerra traz uma história das provações de uma determinada mulher que são bastante interessantes, né? E informações bem, bem legais que vale a pena dar uma conferida. Então, assim, dentro desse universo da produção de Ivone, Devassando Invisível é um marco, tá? Por diversos motivos. Primeiro, porque é o momento em que Ivone abre um pouco o baú das suas recordações mediúnicas, das suas experiências, para compartilhar com as demais pessoas. Né? Então, eu acho que para ela também, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista do crescimento dela, esse foi um momento também singular. Tá? Porque a Ivone sempre foi muito arredia à publicidade, sempre foi muito, digamos assim, até tímida em alguns aspectos, talvez em função do mau uso desse destaque em outras existências. E, em função disso, ela se preservava muito. Tá? Poucas, por exemplo, foram as entrevistas que ela prestou para o movimento espírita. A primeira que ela realizou somente lá na década de 70, já com a idade bastante avançada, a gente perceber como ela tinha receio, como ela não gostava desse tipo de exposição. Né? E ela deixa muito bem claro, inclusive, na introdução do livro, que ela só escreve a obra por insistência dos espíritos. Né?
Não assim, na verdade, eu acho que se fosse depender dela, ela ainda teria segurado um pouco, né? Ela teria contido um pouco essa questão. Então, eu acho que do ponto de vista dela, até da catarse, né? Da catarse que todo mundo precisa, e os médios também, em grande medida, em função da diversidade de dramas com que lida, isso tudo gera uma pressão interna. Então, eu acho que, desse ponto de vista, também foi importante para ela a publicação do livro. Um outro aspecto tem a ver com o próprio reconhecimento do trabalho dela. Né? Até hoje, a gente tem dificuldade no movimento espírita de encontrar pessoas que conheçam a obra de Ivone, que estudam a obra de Ivone. E mesmo entre aqueles que digamos assim, se colocaram na condição de cultores do movimento espírita, especialmente no Brasil, daqueles que se dizem, que se colocam na condição de que são os preservadores, digamos assim, do movimento espírita, existe muita resistência em relação a ela. Né? Outro dia eu conversava com uma pessoa que atua diretamente nos quadros da FEB e que me disse de como essa pessoa, como ela, a pessoa, tem dificuldade, muitas vezes, de falar de Ivone, de resgatar qualquer coisa, lá mesmo dentro da FEB, em função da resistência de muitos dos que lá militam, né? Que eu acho interessante, porque eu acho que isso tem um outro aspecto, né? Se a gente parar para observar, aqueles que são medianeiros e que se destacam mais no contexto da mediunidade são marcadamente homens, né? Então é difícil nós encontrarmos referências femininas que se sobressaem. E olha que nós tivemos, dentro e fora do Brasil, médiuns, mulheres médiuns de grande valor, digamos assim, no que toca à produção mediúnica. Nós temos aí na Europa, por exemplo, a Florence Cook, a Eusapia Palladino, a Leonore Piper, né? Nós temos Eva Quirrier, aqui no Brasil nós tivemos a Zilda Gama, né? Que poucos infelizmente conhecem, a Ana Prado, também, que produziu fenômenos fantásticos. Nós temos uma Benedita Fernandes, que no interior do Brasil, no interior de São Paulo, também foi resgatada, digamos assim, de um processo de loucura e que, na mediunidade de cura, foi uma médium fora de série. Né? Aqui na Bahia, nós tivemos uma mãe Helena, a Maria Helena Vieira Costa, na verdade, que foi uma médium também de cura de efeitos físicos fora de série, e a própria Ivone Pereira, que eu acho que dentre todas elas foi aquela que mais se destacou. Tá? Ela foi de Alagoinhas, Juliana. Helena Vieira Costa, mãe Helena, de Alagoinhas. E a Ivone, tá certo, a gente fala. Vocês podem encontrar, inclusive, referência dessas médiums num livro pouco conhecido, infelizmente, publicado em 1995 por um pesquisador baiano chamado Carlos Bernardo Loureiro, cujo título é As Mulheres Médiuns. Tá? Ele contém cerca de 98 relatos de mulheres que, ao longo da história, se destacaram na condição de médium. Tá? As Mulheres Médiuns é uma publicação da FEB, a Federação Espírita Brasileira. E a Ivone foi quem mais se destacou na condição de mulher dentro desse contexto. Então, eu acho que existe meio que uma conspiração silenciosa, né? Uma conspiração do silêncio aí, no sentido de não dar valor a essas mulheres de valor, que, na verdade, são aquelas que estão presentes no contexto espírita desde o início. Né? Não podemos esquecer, por exemplo, que Kardec, para fazer o que fez, ele partiu do trabalho das meninas médias, né? Das irmãs Baudin, Caroline e Juliette Baudin, da senhorita Jafé, de Hermes de Faux. Né? Ele toma contato inicialmente com o processo mediúnico na casa da Madame Roger, depois da Madame Clément Maison. Né? Então, assim, as mulheres estão presentes aí desde o início e, na verdade, até hoje. Né? Se nós formos percorrer as casas espíritas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, nós vamos perceber como elas são mantidas muito em função do trabalho dessas mulheres valorosas, não apenas no que toca à mediunidade, mas também no tocante às demais tarefas do centro. Pois é, né? Então, aqui na sala, por exemplo, nós temos presenças marcadamente femininas. Então, isso só demonstra como, de fato, existe uma discrepância nisso tudo. Né? É difícil nós encontrarmos, por exemplo, expositoras que sejam destacadas e que tenham respeito do movimento. Eu acho que isso é machismo, Juliano. Né? Uma vez, Dr. Bezerra
Uma vez Ivone Pereira perguntou ao Dr. Bezerra de Menezes o que é que ele achava dos espíritas, né? Isso em função dos absurdos que ela já observava no movimento naquele tempo, né? Há mais de 40 anos. Isso foi na década de 70. E o Dr. Bezerra disse a ela assim, que os espíritas de hoje são os religiosos falidos do passado, né? E que se eles já não conseguem, nós, né, já não conseguimos fazer um movimento religioso mais sério e, digamos assim, mais verdadeiro, pelo menos já não mandamos gente para a fogueira, já não fazemos as grandes perseguições como antes, enfim, já não cometemos certas arbitrariedades, ou seja, apesar dos pesares, já somos um pouco melhor do que fomos, né? De modo que ainda nós trazemos muito esse ranço do machismo, né? Se a gente for observar, as lideranças do movimento espírita, elas são lideranças que já avançaram na idade de forma bastante razoável e que vêm de uma formação, de uma educação, de um contexto social completamente machista, né? Completamente machista. Então, eu acho que a Ivone, ela sofre um pouco disso, sabe? Ela sofre de machismo, sim, com o machismo, né? Ela é um campeado, né? Colocada de escanteio dentro desse contexto macro aí, tá? Eu acho que um outro aspecto, que nós dissemos 3 aspectos, né? Ou, sim, 3 aspectos até agora. Eu acho um outro aspecto importante dessa obra é o fato de que ela consegue mostrar nesse trabalho que o médium ele não deve ser inteiramente passivo dentro do trabalho que ele realiza, né? E a gente tem algumas reflexões a fazer nesse sentido. Primeiro, que a ideia de passividade, porque nós trabalhamos muitas vezes no movimento espírita, é uma ideia que não expressa exatamente aquilo que é o processo mediúnico, né? O trabalho mediúnico, o momento mediúnico é um momento de parceria por excelência, né? Os espíritos, quando atuam através do médium, o nome já diz, né? Eles atuam através do médium, mas também a partir dos conteúdos, né? Do médium, digamos assim, né? Daquilo que ele traz consigo, e muitas vezes ele atua até apesar do médium, né? Porque quando a gente não atrapalha, a gente já ajuda muito, como diria um amigo espiritual nosso, uma certa feita. Então, assim, o médium ele nunca é inteiramente passivo no fenômeno, nem deve ser, né? Ele não é passivo porque ele oferece um arcabouço linguístico para que os espíritos falem. Ele não é passivo porque ele oferece os seus conteúdos para que a partir dali os espíritos trabalhem. Ele não é passivo porque ele está o tempo todo, ele deve estar o tempo todo avaliando da conveniência e da oportunidade de dizer certas coisas, e também quanto à forma de dizer, né? Porque nem tudo deve ser dito e nem tudo deve ser dito dentro daquela forma. Então, não há passividade absoluta do médium, né? Eu costumo até brincar dizendo que o médium desenvolve uma passividade ativa. Então, ele tem que entender o momento de entrega, né? O que é que deve ser entrega e o que é que deve ser também controle. Então, fazer essa conexão não é algo muito fácil. E outra, né? Uma ideia de passividade de outra forma, que é no sentido de que uma crença que se difundiu durante um tempo de que o médium ele deve estar o máximo possível isento de avaliar o próprio trabalho, né? Ou que não teria condições de avaliar o próprio trabalho, ou estar na condição de médium é algo incompatível com estar na condição de pensador, digamos assim, da doutrina, né? Daquele que produz doutrina, daquele que traz reflexão, daquele que estuda, interpreta e avalia as mais variadas questões doutrinárias, né? A Ivone ela consegue quebrar com isso, tá? E faz de forma bastante singular. Ela consegue, ao mesmo tempo, se mostrar na condição do médium, né? Da entrega, da pessoa que se dá ao fenômeno, que se permite viver o fenômeno, que se permite sentir e que relata a riqueza de detalhes, né? Dos fenômenos, e que, quando vocês prosseguirem no estudo do livro, vocês vão ver como a mediunidade dela, sobretudo a vidência dela, é algo assim espetacular nos detalhes, né? A Ivone chega a ponto de descrever detalhes muito singulares da vestimenta, tá? Dos espíritos, distingue os pés dos espíritos, distingue determinados aspectos dos ambientes, até mesmo o cheiro, né, característico dos espíritos.
No capítulo 3º, por exemplo, quando ela fala do incrível do encontro dela com Frederic Chopin, ela fala do cheiro do Chopin, né? Que ela sentia na aproximação do Chopin um cheiro de violeta, mas que ela percebia um distintivo. Até porque Charles também, quando se apresentava para ela, se apresentava com cheiro de violeta. Só que ela dizia que o cheiro do Chopin parecia ser um cheiro, trazer, além da violeta, um cheiro de terra molhada. Né? E aí é interessante porque o Chopin diz a ela um dia que não era terra molhada, mas era o cheiro da folha da violeta colhida em dia de chuva. Né? Uma coisa bem interessante, uma sensibilidade, tanto dele, né, como dela na percepção. Então, assim, ela consegue, portanto, fazer esses relatos, trazer os detalhes, apresentar-se na condição de médium, mas, por outro lado, ela inicia sempre as suas abordagens a partir da construção de alguma tese em torno daquilo que ela vai escrever, né? Em torno daquilo que ela vai relatar, meio que para mostrar, inclusive, primeiro, que ela não está completamente alienada daquilo que está fazendo, né? Que ela não ignora outros conceitos, outros estudos, inclusive de autores que hoje também estão esquecidos, como Ernesto Bozano, Gabriel Delany, Alexander Kizakov, Julien Chorovitz e outros tantos. E também para mostrar que muito do que ela observou, do que ela viveu, do que ela sentiu dentro da mediunidade é algo que também já foi vivido, ou relatado, ou registrado por outras pessoas, né? De forma que ela não estaria inventando coisas da cabeça, né? De forma que ela não estaria trazendo um produto estritamente pessoal. Então, ela meio que faz uma transposição do método do controle universal, né? Lá iniciado por Kardec, para poder também validar as experiências delas, para validar os conteúdos dela. Então, ela traz estudos, ela traz reflexões, ela traz construções doutrinárias bastante válidas, né? O que é uma experiência inédita no movimento espírita, certo? Até então, a única obra que eu tenha conhecimento, né? Vocês podem ajudar nesse sentido, se houver outro que eu não conheça, mas a única obra que apresentava algo parecido, um relato de médium das próprias experiências, era a obra do País das Sombras, né? Do País das Sombras, da Elisabeth Desperrance, que é um livro também em português publicado pela FEB, tá? Então, assim, só que Elisabeth Desperrance, ela trazia apenas o relato das experiências vividas por ela na mediunidade. Ela não apresentava reflexões de cunho doutrinário, né? Ela não buscava coisas que pudessem sustentar as experiências vividas por ela. Então, por isso que eu acho que o exemplo da Ivone, ele é eloquente, né? E é inédito nesse sentido, tá? Ela é quem primeiro mostra que isso não apenas é possível, como também é necessário. Que os médiuns reflitam sobre o que produzem, que os médiuns estudem, que os médiuns estejam o tempo todo se atualizando e construindo, né, um lastro doutrinário de segurança, que lhes dê tranquilidade. Tá? E aí eu traria um outro aspecto também, dentro da importância desse livro. Eu estou tendo, inclusive, cuidado de não adentrar, né, em alguns meandros do livro, para não furtar de vocês aí essa busca, né? Essa construção. Mas, assim, um outro aspecto é o seguinte: eu tenho andado muito por aí desde o ano de 2003, foi quando nós publicamos o livro Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, e é impressionante como as pessoas vêm até mim, né, depois que ouvem a exposição, depois que ouvem os relatos, para afirmarem que elas devem, né, muito à Ivone e aos relatos da Ivone, de certa forma, ao fato dessas pessoas terem se encontrado na mediunidade, né? Muitas dizem que boa parte do esclarecimento de algumas experiências, de algumas vivências que tem na mediunidade, elas se devem a Ivone, porque algumas acreditavam até que era loucura, que eram devaneios, né, das suas experiências, certas apreensões da realidade espiritual, e que quando encontram em Ivone
relatos semelhantes e feitos de forma tão séria e com tanto embasamento que essas pessoas se sentiram mais seguras, né? Se sentiram mais confortadas, que passaram a entender e a confiar mais, né? Nos espíritos e na própria sensibilidade, e que isso foi fundamental para nortear os seus processos mediúnicos. Então, eu acho isso também extraordinário, né? Eu acho que essa é uma contribuição muito importante da Ivone, né? Essa possibilidade, tanto sim que alguns anos depois o Dr. Bezerra estimula ela a escrever o livro Recordações da Mediunidade, que é um livro também que vai no mesmo caminho, um livro também muito bom, tá? Recordações da Mediunidade, e que vai também no mesmo caminho de relato das suas experiências mediúnicas. Né? Eu, inclusive, estava refletindo ontem eu estava estudando o capítulo 5 do livro, que é o capítulo Mistificadores e Obsessores, e eu refleti assim, poxa, que pena que a Ivone ou não teve tempo ou não teve permissão para fazer mais relatos daquela natureza em outras obras, né? É uma pena porque, assim, eu fico imaginando que riqueza de detalhes nós não encontraríamos, né, nesses outros relatos, nessas outras tantas experiências que a Ivone teve, né? A gente encontra, inclusive, alguns detalhes diferentes no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, fatos que ela não narra em livro, que acabam sendo narrados ali, outros fatos que a gente acaba sabendo por via de pessoas que conviveram com ela, dos familiares, dos amigos, de um modo geral, né? E assim, eu fico lamentando, sinceramente, que pena que a gente não teve, né? Outros relatos dessa natureza, né? Não sei se você pergunta, Sandra, cadê ela, Ivone, né? Eu sei que ela está trabalhando no mundo espiritual. Algumas pessoas, alguns médicos por aí têm dito que estão recebendo mensagens dela, e algumas eu até penso que com certeza sim, em outras eu sinceramente tenho dúvida, né? Porque eu acho que os espíritos podem até mudar no mundo espiritual, mas eles não mudam para pior, né? Principalmente no que toca ao critério. Então, a Ivone ela era bastante criteriosa. Ela era criteriosa a ponto de ter se afastado da tribuna espírita, das palestras que ela realizava, porque ela não conseguia conviver com algumas mudanças, com algumas novidades que estavam surgindo no movimento já naquela época. Então, assim, por mais que eu acho que ela tenha, inclusive, desenvolvido no mundo espiritual um pouco mais da tolerância, da paciência, da compreensão, eu não acredito que ela tenha, que ela flexibilize alguns critérios em função das características de personalidade dela, da pessoa tão positiva, tão firme que ela sempre foi. Mas, então, eu acho que é uma pena, né, que a gente não resgate a Ivone, que a gente não tenha ela como uma referência tão clara, né? Ivone é um espírito que está sempre por perto, dentro da necessidade, do trabalho, apesar de registrarmos ela pela mediunidade, não é um espírito que nos dá muita bola, digamos assim. Ela é bastante séria, bastante criteriosa, mas que eu posso dizer com tranquilidade que esses 15 anos de estudos, de pesquisas, de buscas em torno da Ivone, eles não são à toa, eles se dão muito em função, inclusive, da aproximação dela. E a partir da aproximação dela, que eu registrei a primeira vez em janeiro de 99, eu passei a me interessar por ela, pelos estudos. E assim, é interessante que, guardadas as devidas proporções, né, da mesma forma como ela afirma que o Dr. Bezerra a fez respeitada no movimento espírita, eu posso dizer que, graças a ela também, né, eu atingi, digamos assim, uma condição de poder trabalhar e de apresentar os frutos do meu trabalho no movimento espírita e de ser aceito em função não apenas da busca da vida dela, da obra dela, mas também em função dessa aproximação, digamos assim. Bom, uma vez, de forma mais direta, ela dirigiu a mim um agradecimento através de um outro médium sobre esse trabalho que nós fazemos aqui na Bahia. Uma outra médium do interior de São Paulo também nos deu um retorno. Um outro companheiro do interior da Bahia, de Ilhéus, também nos deu um retorno muito positivo, né? E, na verdade, é bem fruto dessa tentativa que nós fazemos, né? Então, eu tenho os pés muito plantados no chão, no sentido de reconhecer na Ivone Pereira uma pessoa humana, né, um espírito ainda
com as suas limitações, com as suas necessidades evolutivas. E dentro disso eu tento ser muito fiel à proposta dela, inclusive, né, que é a proposta de Kardec. E nós não tratarmos os médios com nenhum tipo de idolatria, né, com nenhum tipo de privilégio, tá? Porque médios são pessoas, né? São pessoas comuns que merecem o nosso respeito, que precisam de nossas preces, né? Que precisam da nossa compreensão, inclusive, para as suas necessidades. Então, assim, eu acho que uma das principais respostas que eu obtive no estudo da Ivone é nesse sentido de desmistificar os médiuns, né? Desmistificar a mediunidade, de aprender a lidar com médiuns de forma tranquila, sem aquele endeusamento que grande parte das pessoas, né, tem com os médiuns, e que, infelizmente, alguns desses médiuns acabam alimentando, tá? Acabam, digamos assim, vivendo mergulhados nessa aura, e eu digo que alimentam, porque o silêncio, a omissão também é problemática. A Ivone, por exemplo, nunca aceitou que lhe fizessem qualquer tipo de homenagem, nem pública, nem particular. Então, assim, Ivone jamais aceitaria, por exemplo, participar de um evento, né, público, de uma palestra, de um seminário, de qualquer outro evento, em que pretendesse homenageá-la, em que pretendesse fazer qualquer tipo de homenagem à sua personalidade. Infelizmente, nós vemos companheiros que admiramos, né, e até valorosos, que fazem isso, né, que se permitem e tal, quando ela não só não faria, como também, se fosse surpreendida em alguma circunstância com algo do tipo, não teria meias palavras para poder, de público, desconstituir essa questão, né, mostrando que, na verdade, isso é um grande equívoco, isso é uma grande falha. Mas, infelizmente, nós ainda estamos muito presos aos nossos atavismos, aos reflexos de outras encarnações. Nós ainda imaginamos e sentimos, ou inconscientemente, muitas vezes, que precisamos de papas, que precisamos de santos, que precisamos de intermediários, e acabamos colocando os médios nessa posição, nessa condição, que é, infelizmente, algo negativo, né? Que é algo lamentável e que é algo contra o qual nós devemos lutar. Foi uma luta pessoal da Ivone, foi uma luta doutrinária dela também, e nós precisamos despertar essa consciência e colocar as coisas no devido lugar. Então, eu acho que eu já falei demais até agora. Eu vou deixar aí o microfone aberto para que alguém que queira possa interagir, né, trazer um pouco também das suas impressões, das suas reflexões, direcionar perguntas também, tá? Então, nós estamos aqui à disposição de vocês, tá? Então, vamos aproveitar esse momento agora. Eu tive o cuidado de realmente não adentrar no conteúdo do livro, tá? Para poder não furtar de vocês aí essa experiência. Até porque, assim, cada leitura nova, a gente descobre novas coisas, né? Então, como, digamos assim, há 15 anos eu visito e revisito esse livro, a gente acaba descobrindo também alguns detalhes e que eu acho que a descoberta pessoal é bem interessante. Olá, Sereia, eu não sei se eu vou conseguir estar com vocês todos os dias. Eu posso até ver uma outra oportunidade para poder nós estarmos aqui, certo? Porque aqui no Brasil acho que boa parte de vocês está no Brasil. São 8 horas, ou agora 15 para as 9, né? Apesar de eu trabalhar tarde e noite, eu tenho uma pequenina aqui de 9 meses que nos reclama bastante atenção, né? Então, eu não sei, mas em alguns momentos a gente pode tentar, sim, construir essa possibilidade e aí trocar algumas experiências, né? Ouvir algumas impressões e tal, trazer alguma contribuição. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aberto agora esses minutos para que vocês também possam se posicionar, tá bem? Continuo por aqui. Olá, pessoal. Confirmando, na verdade, né, nem completando o que o Camilo estava falando, sobre a experiência que ele teve das pessoas que paravam ele e falavam o quanto os livros da Dona Ivone, a experiência dela, né, tinham ajudado essas pessoas a não se sentirem anormais. E eu tenho falado em tantos outros estudos que a vivência do cotidiano, os exemplos do cotidiano fazem com que nós percebamos e aprendamos melhor a doutrina espírita. Observamos assim que quando um palestrante espírita
divaga muito na filosofia, ou encontros assim meio fantásticos com personagens, com nomes estrangeiros difíceis, fazem com que determinado público se perca na linha do pensamento, ou se entedie, etc. Mas quando se começa a falar do cotidiano, da sua própria vivência pessoal, dos casos que aconteceu consigo mesmo, vocês veem que em maioria todos adoram isso. Todos se encantam, todos se sentem bem e aprendem melhor. A Dona Ivone, ela faz muito isso. Trata de um assunto delicado, como a própria mediunidade, e trata do seu cotidiano, das suas experiências, daquilo que ela vivenciou. Então eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas que aprendi com ela assim. E você começa a observar o cotidiano dela e dizer, que coisa, né? E outras tantas dizem, tá vendo que eu não sou tão esquisita assim? Existem outras pessoas que passaram por coisas parecidas como eu e não são pessoas esquisitas para a sociedade, se sentem até muito mais bem compreendidas. Um outro exemplo dessa vivência é a própria doutrina espírita, percebida pela codificação. Nós estudamos a codificação, compreendemos a doutrina espírita de um certo modo, mas conseguimos fixar muito melhor os assuntos do Pentateuco com a própria Revista Espírita. Então a Revista Espírita é uma vivência do cotidiano, é como se fosse uma mesa redonda, no qual Kardec traz experiência de prática da vivência das pessoas, situações que nos demonstram, né, como é aquela vivência ali daquele argumento, de todos os argumentos da doutrina. Então é muito mais gostoso. Você fala, olha só que legal. Então, sobre as fenomenologias, sobre a postura filosófica, sobre as respostas que muitas vezes, as contra-respostas, né, que ele dava às pessoas, resposta contra resposta, sobre aquelas publicações, sobre aqueles que combatiam a própria doutrina espírita. Então, ele consegue, dentro da Revista Espírita, abranger tudo isso aí, com exemplos do cotidiano. Então é de uma riqueza muito grande a doutrina espírita, o espiritismo em si, com a vivência da Revista Espírita, que faz parte como um laboratório do cotidiano, do próprio codificador, para nós aprendermos. O próprio Dr. Sérgio Felipe, que traz experiências pessoais de âmbito clínico através da medicina e espiritualidade, lidando com seus pacientes, quando ele dá exemplos de como ele trabalhou, de situação A, de situação B, nós conseguimos entender muito melhor determinadas questões, do que trazer só teoricamente falando da divisão do corpo, por exemplo. Nós conseguimos assimilar muito mais, não é? Então, com a Dona Ivone, ela traz falando da mediunidade, falando da sua própria vivência como médium, como pessoa comum, porque a Dona Ivone era uma pessoa comum. Ela dormia, ela se alimentava, ela tinha os pensamentos dela pessoais, ela tinha suas angústias pessoais. E na sua boa vontade, naquela vontade de transformação, ela demonstra para nós a mediunidade em si na sua vida prática. E aí fica aberto para as perguntas, o pessoal querer colocar aí outras perguntas, e vamos passar para o Camilo. Bom, então fico no aguardo aí de que vocês possam vencer a timidez, né, a vergonha, e possam direcionar aí suas perguntas, suas questões, tá bom? Alguém gostaria de romper aí as barreiras do silêncio? Bom, é interessante, Florzinha, que assim, apesar de ter o contato com ela na memória de vigília, né, durante o dia, em alguns momentos de trabalho, né? Sim, né? Como eu tinha falado no início, é um espírito que está sempre próximo, tá? Sempre próximo em algumas tarefas, em alguns direcionamentos. Mas, curiosamente, apesar de, inclusive, eu saber e sentir e registrar, né, quando acordo determinadas experiências no mundo espiritual, né, eu nunca trouxe para a memória de vigília, depois de acordar, nenhuma recordação específica, nem a imagem, nem nada específico de algum contato com ela. Mas, assim, a presença é constante, sim, a presença é real. E é alguém que também nos direciona, né, no trabalho que, de alguma forma, nós realizamos.
Bom, Grace, eu acho que uma das maiores barreiras que nós encontramos no intercâmbio é a nossa descrença, né? É a nossa falta de confiança, ou seja, a falta de confiança do médium em seus próprios potenciais, tá? É uma dúvida sistemática que se desenvolveu em alguns, né, de acharem que tudo que vem dos espíritos é falso, e também, por outro lado, a crença absoluta de grande parte das pessoas. Então, a gente lida com três problemas básicos, né? A falta de confiança, ou então quatro problemas, né? Eu acho que são dois extremos, são quatro extremos, né? A falta de confiança que o médium tem nas suas próprias percepções, ou, por outro lado, a confiança absoluta. Então, são dois extremos aí. E também, de outro lado, da parte daqueles que lidam com médiums, né? Ou a descrença total, ou a crença absoluta também naquilo que os médios produzem. Né? Nada, Sandro, não, bondade sua, né? A gente vai se esforçando para poder tentar o melhor para nós mesmos, né? Então, talvez eu seja grande mesmo na circunferência abdominal. Não, sumiu porque eu parei de falar, gente. Tá? Sumiu o som porque eu parei de falar, tá bom? Então, assim, não. Eu estou esperando aí alguma colocação de vocês, alguma pergunta, né? Para que a gente possa fazer a interação, tá? E eu já estou vendo também que está chegando aqui no final do horário, né? E parece que vai até às 9 horas, não é isso? Então, fiquem à vontade aí, vamos compartilhar um pouquinho aí, né? Um pouco da experiência de vocês também. Sim, Florzinha, se a dona Ivone é meio Joana, me explica aí o raciocínio que você faz. Bom, eu não sei se a Joana é compenetrada, porque, sinceramente, eu nunca tive nenhuma experiência, né, mediúnica com ela, digamos assim. Aliás, uma só, né, uma percepção que tive dela na Mansão do Caminho, em um momento lá com o Divaldo, né? Mas a Ivone é bem diferente, né? O perfil psicológico da Ivone é totalmente diferente, né? A Ivone é um espírito mais viril, certo? Mais, digamos assim, mais ativo, mais firme. Não é um espírito bom, não é uma, digamos assim, o que nós classificaríamos como uma pessoa boazinha, no sentido de delicada, amorosa. Não, não. É um espírito muito firme, né? Essa era a característica dela, inclusive, quando encarnada, exatamente, mais vibrante, né? De ímpeto, né? Muito mais positiva, muito mais para frente, digamos assim. Né? A gente poderia dizer até, guardar as devidas proporções, espírito muito mais masculino, tá? Embora isso não traga nenhuma implicação do ponto de vista da orientação sexual, não é disso que eu falo. Né? Mas ela é totalmente diferente. São espíritos, são perfis psicológicos completamente diferentes, né? Eu só posso dizer que não tem nada a ver uma com a outra, tá? Olha, eu realmente não sei se a Joana é suave, né? É como eu disse, particularmente, a minha experiência, eu nunca tive nada, nenhuma experiência mais intensa com ela, afora uma percepção, um registro dela, em determinado momento lá na Mansão do Caminho, mas eu não posso entrar muito em detalhe nessa questão da suavidade da Joana de Anjos. Né? Pois é, são trabalhos distintos, experiências distintas, né? Objetivos distintos, tá? Então, são espíritos completamente diferentes, tá? Vamos lá, quem mais? Exatamente, são pessoas completamente distintas, completamente distintas. Bom, gente, agradecer a vocês por esse momento, tá? Dizer que eu, dentro das minhas disponibilidades, terei muita satisfação de estar com vocês aqui de manhã, tá? E essas perguntas, Juliana, dentro do possível, respondê-las. Inclusive, a partir daí, materializar esse projeto do livro de perguntas e respostas, que a gente pode até pensar em, quem sabe, traduzir, né, para o italiano, publicar aí com vocês também, tá? E dizer da satisfação, né, agradecer a vocês pela atenção, pela oportunidade. Então, vamos lá. Vamos nesse momento, continuar em sintonia com os amigos espirituais, com essa proposta de estudo, e agradecer a Deus por nos permitir um meio de contato tão proveitoso, tão intenso como é a internet, que nos aproxima em espaços tão distantes, em locais tão remotos, e que nos faz materializar, quem sabe, um pouco desse potencial divino,
da onisciência e da onipresença que, em certa medida, nós também temos. Graças à internet, nós podemos estar em diversos lugares ao mesmo tempo, com tão variadas pessoas, compartilhando com tantas experiências positivas. E isso é tão bom. E temos que agradecer a Deus por esse canal, por essas oportunidades, pelos espíritos amigos, né, que se fazem sentir, dentre eles o espírito Lamartine Palhano Júnior, lá do Espírito Santo, que é alguém que sabemos estar diretamente ligado à divulgação do espiritismo pela internet. Agradecer aos nossos amigos espirituais, especificamente, que tão pacientemente laboram ao nosso lado e conosco para permitir que sejamos melhores a cada dia, e pedir a Deus que nos permita prosseguir nas nossas vidas, apesar das nossas lutas, abraçando os nossos ideais e tentando escutar tanto a voz da razão quanto a voz da emoção, para que essas duas possibilidades se congreguem e se convertam em fonte de alegria, em fonte de felicidade para nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. É isso aí, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Que assim seja, Pedro. Obrigado pela prece, obrigado pela exposição linda, pelos conhecimentos que foi trazido aqui, viu? Um beijo no coração. Seja sempre bem-vindo. Obrigada, Ju, que Maria de Nazaré, que os espíritos amigos estejam sempre com você, te intuindo para esse estudo novo, que é maravilhoso, que só vem acrescentar, né, na nossa vida diária, ali no dia a dia, os conhecimentos que nós precisamos tirar, né? Precisamos pôr em prática, precisamos aprender mesmo, estudar mesmo. E o Pedro, ele no fim, eu queria ter feito uma pergunta para ele, e ele já respondeu a minha pergunta, acho que foi intuído aí dos próximos trabalhos dele. Que lindo, que coisa linda. Que Jesus abençoe, viu? Que Maria de Nazaré possa cobrir com manto de luz a todos nós aqui da salinha, quem não pôde vir, e o nosso planeta inteiro. Todos nós. Gente, fiquem com Deus até amanhã. Amanhã é quinta-feira, nós temos estudo direto com o Alexandre, tá? Que Jesus abençoe a todos. Um beijo, obrigado, Pedro. Lindo, amei. Voz linda, conhecimento maravilhoso. Tenho certeza que os espíritos amigos, Dona Ivone Pereira, estavam aqui junto, te dando a maior força, maior suporte, tá? Eu vou colocar uma musiquinha para a gente estar, então, encerrando e fechando as atividades dessa manhã. Beijos.